paz e a presença do Senhor esteja sobre a sua vida. Nós, estudando a Bíblia, né, nós podemos encontrar histórias que muitas vezes nós pensamos que na Bíblia não teria, né? Nós vamos agora ler uma história sobre Tamar. Tamar, ela foi violentada por Aminon, que era seu próprio irmão, né? Ela era irmã de Absalão, que era meio-irmão de Aminon. E a gente pensa, né, que esse mundo hoje está muito mal, não é assim que a gente diz? Crianças são violentadas por pais, por padrastos, né, por tios, e tantos casos, né, que a gente tem enfrentado por avós, né, e tudo mais. Mas nós vemos que o ser humano, ele já participava, né, dessas histórias terríveis e drásticas, né, desde 700, 800, 900 anos antes do Senhor Jesus. Então eu queria ler com você aqui 2 Samuel 13, alguns versículos. Por exemplo, o primeiro. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e ela era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. E aí diz aqui os próximos versículos que Aminon tinha um amigo e ele foi comentar isso com um amigo, que ele estava apaixonado pela sua meia-irmã. E o amigo lhe deu, né, uma ideia. O amigo disse para ele, em versículo 5, vá para a cama e finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer? Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Davi foi visitar o filho, Aminon, e chega lá, Aminon vem com essa história para o pai, que estava doente e que queria ver a sua irmã, se o pai permitisse, né, para que enviasse Tamar. Versículo 7 diz que Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa do seu irmão, Aminon, e prepare algo para ele comer. E Tamar foi à casa de seu irmão, que estava realmente deitado. Versículo 11 diz que quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deita-se comigo, minha irmã. E ele a violentou. Nós vemos aqui uma história trágica dentro de uma família e na casa, né, na família do rei Davi. Quando ele pecou lá atrás, você se lembra? Quando ele adulterou com Betseba, o Senhor mandou o profeta Natã dizer para ele que não afastaria a espada da sua casa. E agora vem acontecendo casos e mais casos na vida de Davi. É isso que a palavra de Deus nos ensina, que nós não devemos brincar com Deus. Nós não devemos desonrar o nosso Deus. E nós ficamos pensando que um caso como esse, né, muitas vezes nós pensamos que não tinha na Bíblia, né? Eu creio que o abuso sexual, ele é o pior, né, e o mais ofensivo e o mais prejudicial de todos os tipos de abuso. Tem abuso verbal, tem abuso físico, tem abuso sexual, né? Quando uma pessoa ela é forçada a se envolver em uma relação sexual contra a sua vontade, algo dentro dela, né, que foi lhe dado para ser usado mesmo de uma maneira como um presente, né? É tirado dessa pessoa de uma forma violenta. Isso sim, isso é então uma violência sexual. Se essa pessoa sofrer abuso de uma forma pervertida, pior, pode ser ainda pior, sofrer mais danos, né? Mais perturbações ela poderá ter. Quando as pessoas, principalmente crianças, né, que a gente tem visto muitos casos, sofrem abuso sexual, as suas mentes, a sua vontade, o seu emocional, eles sofrem danos muito prejudiciais. Elas podem se tornar negativas, crianças e jovens, adolescentes desconfiadas,
inconstantes e sofredoras mesmo, né? E essas pessoas nunca conseguirão desfrutar da vida familiar, né? Da vida entre amigos, dependendo de onde foi que aconteceu, né? O seu caso de abuso. Nós vemos que os traumas que vêm sobre a vida dessas mulheres são tão grandes, são tão terríveis, que elas começam a ter comportamentos nunca esperados. Sofrem muito. Elas foram tocadas no corpo, mas elas foram marcadas na alma. Elas foram marcadas no seu interior, na sua dignidade. Você consegue entender isso? E naquela época, né, na Bíblia, a história de Aminon é uma das mais terríveis histórias que nós podemos ter. Essa criança, essa jovem, ela vai ter uma vergonha nela. É uma vergonha por ter acontecido isso com ela, uma vergonha pela família que ela tem, pelos relacionamentos. Em quase todos os casos, né, de violência sexual, né, a vítima de abuso sexual, né, como Tamar, essa pessoa fica enraizada na vergonha. E ela pode sim desenvolver uma natureza baseada na vergonha. A natureza da vergonha é fazer com que o que nós sentimos sejam constrangimentos, sejam tristezas na vida da pessoa, por causa das coisas más que aconteceram com ela. E a única forma dessa pessoa ser curada da vergonha é aplicando o remédio da palavra de Deus nas suas vidas. Não tem outra solução. Não existe outro lugar onde uma pessoa que foi vítima de abuso sexual possa encontrar mudança de vida, cura, né, da mente, cura dos sentimentos. Mas na palavra de Deus ela encontra, porque a palavra de Deus é a boca de Deus. A palavra de Deus ela é viva. E ela pode sim transformar aquele coração abatido, aquele coração triste, aquele coração machucado. A palavra de Deus nas nossas vidas, ela pode mudar a situação. Não importa qual seja a situação que você está passando. Não importa o teu passado, né, o que você sofreu. Não importa quem foi a pessoa que causou tudo isso na sua vida. A palavra de Deus ela pode te curar instantaneamente, quando você colocar nela a sua fé, quando você acreditar nela, ela pode te curar no mesmo tempo. Ela fará o mesmo por você, né? Se você se aplicar, né, em estudá-la, em memorizá-la, em decorá-la, né? Você precisa gastar mais tempo com a palavra de Deus, porque a solução da sua vida, a cura, né, dos teus sentimentos, você pode encontrar somente na palavra de Deus. Senhor, Deus e Pai, entramos na tua presença e queremos clamar agora pelas pessoas, pelas mulheres que foram marcadas, que foram desrespeitadas, que tiveram seus corpos, Senhor, abusados. Nós sabemos quão grande, quão triste, Senhor, é esta situação, mas nós sabemos que o Senhor é Deus que traz a cura, não importando qual tenha sido a ferida. Pai, toma essas vidas nas tuas mãos, coloca teu bálsamo de cura, coloca o óleo do teu espírito e que a tua palavra, que é viva e que transforma, possa ser entregue na vida dessas pessoas, que elas possam buscar na palavra a cura para suas vidas. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, Deus te abençoe e até amanhã nesse mesmo horário.